Olá, olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, recentemente vocês sabem, né? Pelo menos quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fiz mais uma cirurgia plástica. E dessa vez, gente, eu fiz uma lipo HD. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre como que tá sendo a minha experiência com a lipoaspiração, lipo HD de média definição. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora, sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. E antes de mais nada, só peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal, porque eu tô sempre compartilhando com vocês aqui dicas jurídicas. Hoje eu tô uma pegada um pouquinho diferente. Eu fiz a lipo HD há aproximadamente. Hoje deve estar fazendo 24 dias, tá? Nossa, Beatriz, 24 dias e você já tá bem? Assim, sim, gente, eu estou muito bem. A minha recuperação, graças a Deus, está sendo ótima. Mas vamos lá. Como que é todo o procedimento? Gente, primeiro, né, vou começar lá no iniciozinho, lá da consulta, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é passar por uma consulta com um cirurgião plástico. E eu já indico para vocês que vocês, antes de vocês passarem por uma consulta com um cirurgião plástico, vocês comecem a pesquisar o trabalho do cirurgião pelo Instagram. Porque, gente, se vocês ficarem. Peguei 5 cirurgiões plásticos aqui, 5 nomes de cirurgião plástico. Marquei consulta com 5. Gente, dependendo do cirurgião, uma consulta é R$ 1.000. Então, 5 consultas já são R$ 5.000, entende? Então, é muito importante que você converse com outras pessoas que tiveram experiências satisfatórias. E você pergunta como que foi a experiência da pessoa, como que o cirurgião tratou ela, principalmente no pós-operatório, tá? Eu já tinha tido uma experiência satisfatória com o meu cirurgião, tá? Porque eu já fiz outras cirurgias. Então, já fui com o mesmo cirurgião. Aí você faz a consulta, tá? Que a média de valores, dependendo do cirurgião, fica entre 400 a R$ 1.000. Geralmente não ultrapassa esse valor a consulta, não. E dentro dessa consulta é passada para você o orçamento, tá? É passado o orçamento para você dessa cirurgia. Então, quanto que você vai gastar com o valor do médico, o valor do anestesista, o valor da enfermagem, o valor do técnico de enfermagem, o valor do hospital, tá bom? Então, tudo isso, todo esse orçamento é passado para você nessa primeira consulta. Além disso, se você, ah, gostei do orçamento, vou fechar. Nessa consulta, o cirurgião já vai passar para você todos os exames que você vai precisar fazer. E você já vai sair de lá com o dia da sua cirurgia marcado. Ou, ao longo da semana, a secretária do seu cirurgião vai ligar para você e perguntar: olha só, temos tal data disponível, você aceita? Aceito. Então, vai ser nesse dia que você vai fazer a cirurgia. Bom, eu passei pela consulta e em uma semana, na próxima semana eu estava fazendo a cirurgia. Eu corri com os exames, tá? Beatriz, quais exames que você fez? Gente, eu fiz exame de sangue, exame de urina, o ultra, eletro, risco cirúrgico. Tem mais um exame. Tem mais um exame que eu estou esquecendo, mas tem mais um exame. Eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Mas enfim, foram esses exames que eu fiz, tá? E como o resultado dos exames hoje você não precisa ir lá na sede, né? É tudo pelo site mesmo que você consegue, então eu consegui ir bem mais rápido, tá bom? Na fase pré-operatória, eu emagreci um pouquinho, tá bom? Emagreci alguns quilinhos, né? Que é importante também você emagrecer antes da cirurgia. Beatriz, você era gorda? Não, eu não era gorda, tá bom? Mas eu emagreci um pouquinho, tá? Antes da cirurgia, o que que você tem que comprar? Vamos lá. O que que você tem que comprar? Gente, uma cinta, essa cinta aqui que é tipo um body, tá vendo? A cinturete, ok? Placas, então foi uma placa abdominal completa e 2 placas de flancos, tá? Você tem que comprar a meia compressora,
ok? Foi isso que eu comprei antes, só. Antes foi isso que eu comprei. Foi isso que eu comprei. Antes da cirurgia eu comprei, tá? E as primeiras cintas que eu comprei, gente, eram cintas P. Então, comprei quatro cintas, né? Comprei 2 bores, 2 cinturetes e eram P. Logo depois de uma semana da cirurgia, eu já tava usando PP. Aí eu tive que comprar mais 2 bores, mais 2 cinturetes, enfim. Então, se planejem também pra isso, tá? Em relação à cirurgia, gente, depende do seu caso, tá? É uma coisa que, Beatriz, aconteceu com você também, vai acontecer comigo. Gente, depende do seu caso. Eu sou médico, sou advogada, tá? Eu acho que dependendo do seu caso, você retorna pra casa no mesmo dia, tá bom? Aí, quando a gente sai de lá, quando a gente sai do hospital, Beatriz, você conseguiu sair do hospital andando normal? Sim. Andando normal, não, né? Eu tava andando assim, gente, igual uma velhinha, tá? Curvada, porque eu não conseguia fazer isso aqui. Não conseguia ficar ereta. Eu andava assim, tá? Eu não conseguia ficar assim, gente. Era só. Meu Deus. E quando eu saí de lá, né? Andava andando bem devagarzinho, assim, curvada. O cirurgião ele passa todos os. Ai, meu Deus. Os medicamentos que você vai precisar comprar, todas as pomadas que você precisará comprar, tá bom? Em média, Beatriz, quanto que você gastou com pomadas? Gente, esqueci de falar o valor da Lita. O valor, tá? Cirurgião, enfermagem, anestesista, hospital, R$ 28.000, tá bom? Mas agora vamos voltar para o medicamento. Medicamento, Beatriz, quanto que você gastou? Gente, salvo me engano, eu não gastei mais de R$ 300 de medicamentos, tá? Não gastei mais de R$ 300 de medicamentos, não. Além dos medicamentos, eu tive que comprar também um creme hidratante, que hidrata bastante a pele, porque a nossa pele que fica muito ressecada. Então tem que passar, inclusive já tem que comprar de novo esse creme. Esse creme, ele foi mais carinho, ele foi R$ 120, tá bom? E fraldas. Fraldas também, tá? Tive que comprar fraldas geriátricas, tá? Eu usei um pacote e meio. Eu comprei 2 pacotes, mas eu usei um pacote e meio. Porque na pós, gente, quando a gente usa as placas, a gente usa as placas aqui dentro, entre o body e a cinturete. E às vezes fica meio que oco, sabe? E não pode ficar oco, tudo tem que ser comprimido. Então, ai, meu Deus. Essas fraldas eu utilizava entre as placas, tá? Eu utilizava dentro do body também, por quê? Porque sangra. Sangra e sem seroma, tá? Então é um volume bem legal de sangramento de seroma, ok? Então eu tinha que estar sempre usando as fraldas, sempre. Isso até a segunda semana. Até a segunda semana tinha que estar usando as fraldas. E logo no dia seguinte, gente, da minha cirurgia, eu já tive que fazer drenagem. Logo em seguida, eu já fui fazer drenagem. Foi recomendado para mim, pelo meu cirurgião, 20 sessões de drenagem. E eu fiz as 20 sessões de drenagem. Eu fazia drenagem todo santo dia. Todo dia eu tava lá fazendo drenagem. E, gente, todo procedimento em si, o pós, dói muito. É uma dor que até hoje, eu não sou mãe ainda, tá? Até hoje eu nunca senti essa dor na minha vida. A dor da lipoaspiração era uma dor que até hoje eu nunca tinha sentido na minha vida, tá? Sendo bem clara pra vocês, na drenagem eu chorava. Eu chorava porque doía muito. Doía demais. É uma coisa que dói muito. Por quê? No meu caso, me deu seroma. E na maioria das pessoas dá seroma. Seroma é um líquido, tá, gente? Que deixa a gente bem inchada. Esse líquido, ele ocorre por causa da anestesia, tá bom? Do trauma e da anestesia do trauma também, né? Nas glândulas, aspirando a sua gordura. E eu tive seroma. Na primeira semana, a esteticista, ela tirava bastante seroma, tá, gente? E você tem que
procurar um profissional para fazer as drenagens. Um profissional especialista em pós-operatório. Não pode ser qualquer pessoa que vai fazer drenagem em você, tá? Não faça isso. Tem que ser uma pessoa especializada em pós-operatório. Beatriz, mas é mais caro. Eu vou pagar ali em 10 sessões de drenagens, R$ 1.500, R$ 2.000. Sim, gente, mas não dá para economizar no pós-operatório. Se você economizar no pós-operatório, não vai ter um resultado satisfatório, tá bom? E, assim, quando eu tirei a cinta pela primeira vez, né, que foi na drenagem, quando eu tirei pela primeira vez, gente, eu tomei um susto. E, assim, eu fiquei muito decepcionada, fiquei extremamente decepcionada, porque eu falei assim, meu Deus, eu fiz uma cirurgia plástica pra ficar sem gordura na barriga e parece que eu tô grávida de 6 meses. Eu tava com uma barriga, gente, gigante, assim, ó, parecia que eu tava grávida de 6 meses. Então eu fiquei muito decepcionada. Aí eu tirei várias fotos, mandei pro cirurgião, perguntei pra esteticista que tava fazendo a drenagem, isso é normal? Perguntar pro meu cirurgião, isso é normal? Será que é normal? Será que minha barriga vai ficar assim? Será que foi algum erro médico? Não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou, Bia, é normal, você fez a cirurgia ontem, mais ou menos por uns 20, 30 dias a barriga vai ficar inchada. Aí tudo bem. E todos os dias eu ia fazer drenagem, fazia certinho, gente, drenagem, era drenagem manual, tá? Então, era feita massagens, e fazia drenagem também com... Eu vou explicar o aparelho pra vocês, porque é importante usar os aparelhos, tá bom? Faz total diferença. Então, era tipo um ultrassom que passava na minha barriga, porque eu não sei o nome dos aparelhos, tá? Mas era um ultrassom. Era umas coisinhas assim que dava choque elétrico mesmo, choque na minha barriga. E uma coisa assim que esquentava muito minha barriga. Não é a manta, não. Eu também usava manta. Mas tinha outro aparelho que esquentava muito a minha barriga. Esquentava bastante, tá? E além disso, eu usava a manta também. E foi recomendado para mim fazer compressa de água gelada e água quente por cima da cinta. Por quê, gente? As cintas, por 30 dias, eu não posso tirar. Não posso tirar as cintas por 30 dias. Tem que ficar usando as cintas por 30 dias. As cintas e as canaletas, eu uso 3 canaletas. Uma, duas, três. Beatriz, para que essas canaletas? Gente, a minha lipo foi lipo HD. Isso significa que tem aquelas marcaçõezinhas do músculo. Então, eu preciso ficar usando essas canaletas, não por 30 dias, mas as canaletas eu tenho que usar por 60 dias. Tá bom? A cinta são por 30 dias. Beatriz, meu médico recomendou 60 dias. Usa por 60 dias. Eu vou fazer o que meu médico tá mandando, porque tá dando muito certo. E o resultado, assim, o resultado final da lipo, gente, vem com 6 meses. Só que, particularmente, eu já amo. Vou deixar aqui, inclusive, pra vocês o vídeo do meu antes e depois, tá? Tá um resultado muito satisfatório. Não tive fibrose. Não tem fibrose. Beatriz, você tá com 24 dias, ainda pode ter fibrose? Sim, gente. Olha só, qualquer roupa que eu coloque marca. Até a cinta. A cinta você tem que ter cuidado para não te dar fibrose também, tá bom? Então, a cinta você sempre estica, sempre deixa bem esticadinha, tá bom? Bem apertada. Toda semana é recomendado que você mande pra costureira para apertar a sua cinta, tá? Claro, você não. Ah, eu vou mandar pra costureira e vou ficar sem a cinta. Não. Você vai mandar uma e depois vai mandar outra, tá bom? Mas você tem que usar as cintas, só pode tirar para tomar banho, ok? E outra coisa também, gente, que é muito importante vocês fazerem: dieta. Então é importante, sim, se o seu cirurgião não tem uma equipe médica que tenha nutricionista, você vai ter que contratar um nutricionista por fora, fazer uma consulta, fazer um acompanhamento, porque é muito importante fazer dieta. A dieta com alimentos que são anti-inflamatórios, tá? Alimentos que não te deixam inchada. E além disso, gente, o que eu utilizava também Utilizo ainda, tá? Na verdade, utilizava não. Ainda utilizo. Gente, foi recomendado pra mim um chá. Chá de hibisco e cavalinha. Só que, gente, chá pra mim não funciona. Chá, se eu comprasse chá, se eu vi que ia ficar enrolando pra beber, não ia beber, então comprei em cápsula, tá?
tô utilizando 3 por dia, 3 cápsulas por dia, por 30 dias. Depois de 30 dias eu vou ficar ainda tomando, mas apenas 2 cápsulas por dia. E outra coisa, gente, no pós da lipo, você tem que tomar bastante remédio aí para gases, por quê? Fica muito gases preso, muito gases preso. E além disso, laxante também. Tem que tomar laxante, porque a gente não consegue ir no banheiro, tá bom? A gente não consegue ir no banheiro. Isso, gente, porque eu fiz lipo só no abdômen e nos flancos. Quem faz enxerto no glúteo, gente, fala que aí que não consegue ir no banheiro mesmo. Até com laxante, o seu corpo, o seu organismo fica resistindo pra você ir no banheiro. Então, assim, eu fiquei usando laxante aí, gente, direto, né? 2 semanas direto. Hoje eu ainda tô fazendo a utilização de laxante, tá bom? Mais ou menos. Tô usando menos. E tem um remédio também que foi passado pra mim pra desinchar, que eu vou colocar aqui o nome do remédio pra vocês. Esse remédio é recomendado que vocês utilizem um comprimido por dia, pela manhã, antes de vocês tomarem café da manhã, tá bom? Em jejum. Mas é isso, gente. A minha recuperação tá muito tranquila, tá muito de boa. Beatriz, você tá trabalhando? Tô trabalhando em home office, mas eu já consigo no meu escritório, já consigo atender alguns clientes, eu já consigo fazer audiência. Eu só não posso ficar muito tempo em pé, ainda, longas horas em pé. Mas, assim, tá um resultado muito satisfatório. Eu tô gostando bastante. Mas o resultado final de uma lipo, gente, acontece com 6 meses. Então, é muito importante que quem precisa fazer a cirurgia reparatória, que tem que fazer dentro desses 6 meses, espera pelo menos 3 meses para você ver como que vai ficar. Por quê? Muita gente, né, me baseava por várias pessoas, também assistia vídeos de várias pessoas. E, poxa, tem pessoas que desistem com 2 semanas. Com 2 semanas, gente, eu já tava desinchada, tá? Só que outras pessoas desistem com 1 semana. Então, eu via pessoas com 1 semana com a barriga seca, sequinha. E com 1 semana, gente, eu parecia que estava grávida de 6 meses, entende? Então, não se desespera, é normal, todo mundo fica assim, mas não vacila na dieta. Se vacilar na dieta, gente, não adianta, tá bom? A dieta é muito importante. Aí, academia. Beatriz, quando que você voltou a fazer academia? Com 21 dias. Mas, assim, o que eu faço na academia, tá? Eu não faço musculação, não. Tô fazendo meia hora de esteira diariamente e exercícios livres, tá? Sem peso. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo no vídeo que eu vou responder pra vocês, tá?